E hoje o assunto aqui é maravilhoso, porque vai lá bem no meio daquele sentimento que você está sentindo. Será que realmente você está necessitando de uma transição de carreira? Hum? Será? Será? Eu me perguntava isso muitas e muitas vezes quando eu estava lá, insatisfeita naquele trabalho que eu estava fazendo. Eu sou Alessandra de Faria, especialista em transição de carreira, e eu te ajudo a encontrar e trabalhar com aquilo que você ama. Vem comigo, que hoje você vai ter clareza se realmente você precisa de uma transição de carreira ou não. Pensa cá comigo. Primeiro você precisa saber o que é uma transição de carreira. Transição de carreira é uma mudança de carreira de uma área para outra área. Por exemplo, no meu caso, eu saí do financeiro, fui para o RH, duas áreas diferentes. Dentro do mundo corporativo, tem pessoas que fazem transição de carreira do mundo corporativo para o empreendedorismo, ou vice-versa. Só que pode ser uma transição de um gerente de uma empresa para nutricionista, para educador físico, pode ser. Eu vejo esse movimento acontecendo muito hoje em dia. Conheço uma pessoa que está saindo da área comercial e se preparando, está estudando agora, fazendo uma faculdade, acredito que depois de 15 anos de carreira, para está fazendo uma faculdade de educação física, vai ser educador físico. Ó, que coisa maravilhosa. Então vem cá comigo. Não é recolocação profissional. E também não é um plano de desenvolvimento. Não é sair de uma posição de analista para virar gestor. Recolocação profissional nada mais é do que você mudar de emprego só que dentro da mesma área, dentro da mesma profissão. Não é disso que eu estou falando. Plano de desenvolvimento é o quê? Você quer crescer na mesma carreira e aí faz um plano para desenvolver os gaps para que você consiga alcançar aquela posição ali que você tanto deseja. Faz sentido? Consegue perceber a diferença aí das três coisas? Porque eu procuro, tem muitas pessoas que me procuram solicitando o quê? Recolocação profissional. Eu não faço recolocação profissional. O que eu auxilio? Auxilio você que está insatisfeito na função que você está hoje, a encontrar e trabalhar com aquilo que você ama, que é o quê? Primeiro você tem que descobrir o que é. Quais são os seus talentos, dons, tal, isso aqui eu posso utilizar em qual carreira? É isso que eu te ajudo. Só que, ó, o ponto importante para você estar tá pronto para uma transição de carreira é fazer um planejamento. Quanto mais você tiver clareza de tudo que precisa enfrentar pela frente, todas as dificuldades, todos os papéis que você exerce na sociedade, mais preparada, fortalecida você vai estar para conseguir garantir essa transição de carreira. Por quê? Porque a probabilidade de você desistir quando as pessoas começarem a criticar, quando o dinheiro não entrar na velocidade que ele estava entrando antes, no primeiro momento, é assim que acontece. É uma grande chance de você desistir. Por isso que o planejamento, é a única forma de você fazer uma transição de carreira de uma forma mais tranquila. Porque se simplesmente você pedir demissão hoje, começar a fazer aquilo que você acredita que ama, você corre o risco de também não ter certeza que aquela é a carreira que você vai ficar aí anos e anos da sua vida. Muitas pessoas fazem isso. E aí, depois, o que eles fazem? Abandonam e voltam para a carreira antiga de infelicidade, mas pelo menos dava a grana necessária ali para eles pagarem as contas do mês. E se você está pensando assim, Alessandra, transição de carreira não é para mim, eu não estou pronto, porque eu tenho muita insegurança, tenho medo, financeiramente eu não estou pronto, vem cá comigo, que eu vou te auxiliar e hoje você vai começar a caminhar aí nessa trajetória. Ó, quais perguntas você precisa fazer? Realmente eu preciso fazer uma transição de carreira? Se eu te perguntar qual que é um dos motivos
que você está querendo mudar? Você não tem reconhecimento atualmente? Esse é um dos motivos? Será que você quer mudar porque você não tem reconhecimento na sua carreira atual? Será? Será? Será que o motivo de você querer mudar de carreira é não ter um ambiente que seja adequado para você, você não gostar daquele ambiente ali que você vive todos os dias? Será? Ó, vá anotando essas perguntas que eu estou te falando. Se possível, vai escrevendo os motivos no caderno. Será que o ambiente que você trabalha é ruim, mas ainda assim tem um chefe que você não gosta? Será que é por causa da liderança? Hã? Será que é por causa da liderança que você quer mudar de carreira? Se, se você respondeu sim para um desses três motivos, pode ser que o teu problema não seja a transição de carreira. Por quê? Porque se falta reconhecimento, você pode buscar o reconhecimento nessa mesma carreira, mas em outro lugar, ou buscar trabalhar de uma outra forma dentro dessa mesma carreira. Se for o ambiente, troque de ambiente. Ah, eu trabalho numa empresa multinacional, quero ir para uma familiar, ou vice-versa. Ah, eu trabalho numa empresa familiar, tem algumas coisas da cultura que eu não gosto, ou para uma outra empresa que tenha mais alinhamento da cultura com a minha essência, com as coisas que eu consigo tolerar no dia a dia, com as coisas que eu valorizo. Se você respondeu sim, pelo item de liderança, que o motivo de você querer sair dessa carreira são os seus líderes, vá para um outro lugar, com uma liderança diferente. Agora, pensa comigo em liderança. Será que o que você não gosta no seu líder é alguma coisa que você não gosta de você? Lembra sempre, quando você aponta o dedo para alguém, tem três outros dedos apontados para você, porque se for isso, eu já te adianto. Melhor você fazer terapia e cuidar desses pontos aí, porque quando você mudar de carreira, vai vir outro líder com esses mesmos pontos e que você vai ficar aqui no dia a dia com aquela insatisfação com a sua liderança. Ó, para você ter certeza que precisa mudar de carreira, responde essa pergunta. Falta propósito no que você faz hoje? Nas atividades que você executa hoje, você sente que falta propósito, que aquilo ali não é o motivo de você ter vindo ao mundo? Será que é isso que falta? Por quê? Opa, aí a gente vai estar chegando no motivo para você fazer uma transição de carreira. Se a tua atual carreira não faz o teu coração bater. Se você acredita que esse não é algo ligado ao seu propósito. Pode ser que o teu problema se resolva com uma transição de carreira. Outro ponto. Responda aí para você mesmo. Falta alegria no que você faz hoje. Você não gosta da maioria das atividades que você executa. Muitas pessoas não gostam de nada do que faz no dia a dia. Eu vou dar o meu exemplo. Quando eu estava no financeiro, eu executava a rotina ali todos os dias, só que eu não gostava. Eu não gostava das discussões envolvidas, eu não gostava do que eu tinha que fazer, não gostava. Aí pode estar um motivo para você fazer uma transição de carreira se você não gosta das atividades que você faz. Eu não gostava de 80% do que eu fazia, eu não gostava. Quando eu virei líder, eu comecei a gostar daquela parte de liderança, desenvolver as pessoas, não do dia a dia ali, do financeiro, mas daquele pedacinho onde eu cuidava do desenvolvimento das pessoas. E aí eu peguei e falei, opa, eu acho
que eu encontrei aquilo que eu quero fazer para o resto da minha vida. Então, observa, você não é feliz, falta alegria nas atividades que você executa no dia a dia? Por acaso você acorda sem vontade de fazer nenhuma das atividades das suas tarefas diárias? Ah, por acaso você acorda sem vontade de fazer nenhuma das atividades que você precisa fazer no trabalho? Você tem aquela sensação que esse trabalho, ao invés de te energizar, ele suga a tua energia, você no início do dia já está cansada, no final do dia não quer mais nada, e aí você não tem energia para fazer nenhuma das outras coisas da sua vida, cuidar da família, estudar, fazer algum hobby, passear. Por quê? Porque o teu trabalho sugou todas as suas energias. É essa a sensação que você tem? Se você disse sim para uma dessas últimas perguntas que eu fiz, pode ser que realmente você esteja precisando de uma transição de carreira. Que o motivo é você estar numa carreira que não te traz alegria e felicidade. Ó, agora aquela pergunta matadora, que aí você vai descobrir se realmente está precisando de uma transição de carreira ou não. Se o que você faz hoje te desse dinheiro e projeção de carreira, você estaria feliz fazendo o seu trabalho? Se o que você faz hoje te desse dinheiro e progressão de carreira, você estaria feliz fazendo o que você faz hoje? Hum? Se hoje você estivesse no ambiente de que você gosta, com o chefe que você gosta, com os colegas de trabalho que você gosta, mesmo assim você mudaria de carreira? Vem cá comigo. Se você estivesse num ambiente que você gosta, ó, uma empresa com os valores, que na maioria eles se relacionam com seus valores, com uma liderança que você gosta, com colegas de trabalho que você gosta, mesmo assim você mudaria de carreira? Se você respondeu sim, provavelmente 99% de chance que você precisa fazer uma transição de carreira. Por quê? Porque você não aguenta mais aquilo ali que você faz no dia a dia. O problema não são os recursos, as pessoas ou o ambiente que você está. O problema realmente é a sua carreira. Se, se hoje você coloca a responsabilidade nessas três coisas, nas outras pessoas, nos recursos e no ambiente, provavelmente alguma coisa está errada aí dentro de você. Quando a gente está numa carreira que a gente não gosta, a gente não sente satisfação, a gente tem três possibilidades de ação. E eu vejo isso muito quando eu estava no financeiro, porque eu colocava a responsabilidade de tudo nas outras pessoas. A responsabilidade da minha insatisfação eu colocava nas pessoas, colocava nos recursos. Ai, que eu não tenho recursos, colocava no ambiente, que esse lugar, que eu não sei o que tem. Eu fazia isso o tempo todo. Esse tipo de atitude é se vitimizar perante alguma coisa que não está adequada. É uma atitude infantil. E eu, imagino, eu já com 30 anos aí de idade, tinha uma atitude infantil perante ao meu trabalho. Só que eu não tinha o quê? Consciência. A partir de agora, você vai tomar consciência ouvindo essas coisas que eu estou te falando. Vai deixar de se vitimizar. A outra atitude que você pode ter frente a qualquer problema e um trabalho que você não gosta é simplesmente aceitar. Só que tem algumas coisas na vida que é isso. Esse é o melhor.
Por exemplo, uma doença, falecimento de algum ente querido, você pode mudar aquela situação? Não, você não pode, você não tem domínio em mudar aquela situação. Qual é o melhor a fazer? Aceitar. Em relação à vida de outra pessoa, você tem domínio sobre as atitudes de outras pessoas? Não. Qual é o melhor que você tem que fazer? Aceitar. Então, consegue perceber? A primeira atitude frente a um problema é se vitimizar, a segunda, aceitar, e a terceira é uma que eu gosto muito. Se você está em um trabalho que você não gosta, de saco cheio, infeliz, você pode agir massivamente para mudar aquela situação. Por que eu falo que é agir massivamente para mudar a situação? Fazer um plano e buscar o que é que você tem talento, o que é que você gosta, como você pode aplicar isso no dia a dia. Faça um plano para todos os itens da mudança, que lá na frente, tenho certeza absoluta que você vai conseguir. Você pode demorar 1, 2, 3, 4, 5 ou 10 anos, dependendo da carreira, o tempo para você alcançar aquilo que você quer é longo. Por exemplo, tem uma aluna minha que ela dá aula de inglês e resolveu mudar para medicina. Acredito que agora ela deva estar no, sei lá, terceiro ou quarto ano, terceiro ano, acredito, de medicina. Então, pensa, até ela se formar, fazer lá residência, tudo mais, começar a atuar naquele ramo que ela quer, vai demorar aí de 8 a 10 anos, no mínimo de 8 a 10 anos. Então, é uma transição de carreira bem mais complexa. Por quê? Tem o tempo de passar no vestibular, tem o tempo da formação básica, da residência, depois das especializações. Então, é uma mudança de carreira que vai demorar um pouco mais. Dessa outra pessoa que eu acabei de falar para vocês, que saindo da área comercial e estudando educação física, vai ser educador físico. Vai demorar o quê? No mínimo 4 anos. É uma faculdade que, teoricamente, você entra nela facilmente, principalmente se for pública? Sim. Se ele não repetir nenhum ano, com 4 anos, no último ano já começa a fazer estágio, já começa a trabalhar com isso, com 4 anos, ele já está na carreira nova. Ele já vai entrar no patamar que ele quer? Não. Ele ainda vai demorar 1, 2 ou 3 anos aí para conseguir estar trabalhando exatamente como ele sonhou lá atrás. Agora, se ele faz um plano muito adequado para essa mudança de carreira, provavelmente lá com 5 anos ele já está no patamar que ele escolheu lá no início, porque é diferente quando você é jovem, adolescente, entra numa faculdade, ainda não tem clareza do mercado de trabalho, o que você gostaria de fazer. Mas, na fase adulta, a probabilidade é conseguir fazer isso um pouquinho mais rápido. Qual é o primeiro passo para você ter essa clareza? Responda todas essas perguntas, tenha clareza que realmente você precisa mudar. E agora, Alessandra, eu vi que eu preciso mudar, e agora eu faço o quê? Você precisa ir em busca de conhecimento. Por quê? Você vai precisar de conhecimento para fechar os gaps que você precisa para essa nova carreira. Imagine, eu estava lá no financeiro e ia mudar para o RH. Sem experiência, sem uma formação específica, o que é que eu precisava? Estudar para ter conhecimento suficiente para falar para mim mesmo, realmente essa carreira que eu quero seguir. Você deve estar pensando assim, Alessandra, eu já sei que eu quero mudar, só que eu ainda não sei para onde, fazer o quê, eu não sei o que eu vou fazer. Normalmente, lá no fundinho, a gente sabe. Vou te dar o meu exemplo. Quando eu era pequena, eu dava aula para meus aluninhos imaginários. Escrevia, pegava o giz, escrevia na porta do guarda-roupa, dando aula para meus aluninhos imaginários. Lá no fundo, eu sempre soube que eu gostava de ensinar, de ser professora, lá no fundo. Só que o que falta, eu lembro muito bem na minha época de infância, porque minha mãe fez, como que é o nome daquela formação para dar aula?
tipo colegial, mas era uma formação específica para dar aula, esqueci o nome. E eu ouvia, professor ganha pouco, professor ganha... Até hoje em dia, né? Hoje em dia, professor ganha pouco. No Brasil, professor ganha pouco. E o que me faltava sempre, ter coragem para iniciar. Que eu já estou dando aula há 3, 4 anos, temos 3, 4 anos, que eu estou, 3 anos e meio, ou vai fazer 4 agora no início do ano, 3 anos e meio, 4 aí que eu estou dando aula. O que faltava lá atrás? Porque eu já tinha conhecimento, eu tinha ferramenta de uma forma ou de outra que eu poderia fazer, talvez não da forma convencional, mas tinha outras opções, igual agora na internet. O que faltava era coragem. Só que aí você pode estar pensando aí, Alessandra, é muito difícil fazer uma mudança de carreira, isso que eu quero fazer não vai dar retorno financeiro, ou a minha família, meus amigos vão me criticar, eles vão reprovar. Você não pode fazer uma transição de carreira por causa do dinheiro, porque eu já te digo que está fadada ao fracasso. Toda vez que eu vi, eu tenho um exemplo aqui de um amigo. Ele fez medicina, depois especializou em ortopedia, só que o que ele queria no fundo era ser militar. Quando ele se formou em medicina, por quê? Por causa do dinheiro, que o retorno financeiro ia ser alto e tudo mais. Só que ele começou a executar aquilo ali no dia a dia e faltava alguma coisa. Aí o que ele fez foi ser um militar médico, um médico militar. Ele entrou para as Forças Armadas depois, para quê? Para realizar um sonho lá da infância. Então, não adianta você ir atrás de uma carreira por causa do dinheiro, porque lá na frente você vai sofrer as consequências, você vai ter que dar 1, 2, 3, 4, 5 ou 10 passos atrás para conseguir ter realização e satisfação no teu trabalho. Pensa cá comigo, primeiro ponto, lá no fundo você sabe o que vai te dar alegria e satisfação. O que você precisa ter coragem, assuma seu sonho. Criatura, assuma, por mais que qualquer pessoa vai te criticar, nenhum deles vão conseguir amenizar teu sofrimento de não trabalhar com uma coisa que você gosta. Pensa cá comigo, o que você poderia fazer que você faria satisfeito mesmo que não recebesse nada? Por exemplo, eu, dando aula, faço satisfeita sem receber nenhum centavo, fico aqui feliz, alegre, saio da aula energizada para fazer mais um monte de coisa da minha vida. Eu faço isso mesmo que eu não seja remunerada por. Pense aí, o que você pode fazer, que você gostaria de fazer, mesmo que você não recebesse por isso. Qual que é o assunto? Quando você está conversando com seus amigos fora do trabalho, qual o assunto que você gosta de conversar? Sobre o que vocês falam? Conta para mim. Escreve aqui embaixo. Qual é o assunto que vocês falam quando você está com teu amigo fora do trabalho, com seus amigos, suas amigas? Hum? O que você vê que no dia a dia é uma paixão? Qual é a paixão que você tem no dia a dia? Primeiro descubra isso e depois pense na forma que você pode ganhar dinheiro com isso. Não pense em primeiro lugar no dinheiro, que pode não dar certo. Escreva aí para mim, pense. O que você faz e não vê o tempo passar? Nossa, eu fico dando aula, falando sobre desenvolvimento humano. Teve uma pessoa que me chamou para conversar sobre carreira, e a gente ia conversar uma meia hora, 40 minutos. Nós ficamos 2 horas falando sobre isso, eu não vi o tempo passar, e eu tinha um outro agendamento com uma outra pessoa que eu perdi. Tive que remarcar, pedir desculpas, porque eu não vi o tempo passar.
O que a gente tem que tomar cuidado? Não pegar um hobby e transformar em carreira. Existe a possibilidade de um hobby virar carreira? Existe. Só que um hobby virando carreira, talvez não seja isso que você gosta de fazer no dia a dia. Você precisa o quê? Testar. Se você vai gostar daquela rotina todos os dias, o tempo todo, e se aquilo é viável financeiramente. Ah, precisa? Precisa ser viável? Claro que precisa. Por quê? Precisa ter, resolver o problema de alguém, ou precisa levar felicidade para as pessoas. Por quê? Se não for isso, não vai ter ninguém disposto a pagar. Pensa cá comigo, você tem um serviço ou um produto e ninguém está disposto a pagar por esse serviço ou produto? Provavelmente está fadado ao fracasso. Só que hoje em dia, dificilmente tem gente para pagar e para comprar tudo no mundo. Tem gente para pagar e para comprar tudo no mundo. Você só precisa verificar a forma que você vai fazer isso. Para você tentar encontrar o que é que pode ser a sua nova profissão, eu já dei algumas dicas aqui. Aquilo que você conversa com seus amigos, aquilo que você faz e não vê o tempo passar. Procure as coisas que te incomodam no mundo. O que te incomoda? Porque tem algumas pessoas que são incomodadas com o negócio da natureza, de coleta seletiva, de ser sustentável. Tem pessoas que gostam de política, da discussão. O que é que te incomoda no mundo? Isso pode sim se tornar a sua profissão. Se você pegar esses itens que te incomodam no mundo, ele pode virar. Sabe quando ele vira sua causa de existir? Pense assim, que você olha e fala, isso não deveria ser assim no mundo. Talvez pode ser algo que você veio aqui para melhorar, para transformar, para dar a sua contribuição. Com certeza isso pode ser valiosíssimo na sua vida, vai mudar teu mindset, a forma de você estar ali no dia a dia envolvida e lutando com o teu trabalho. Pensa cá comigo, perdão. Alessandra, eu já tenho uma noção, mas eu ainda tenho medo. O medo, ele sempre vai existir. O medo, pensa cá comigo, o medo é maravilhoso. O medo, ele não deixa você atravessar a rua sem olhar, não deixa você despencar de uma sacada achando que vai conseguir voar. O medo, ele é maravilhoso. Só que, o medo, ele não vai acabar quando você está fazendo algo novo. Todo mundo que está fazendo algo novo sente medo. O que você precisa ter a coragem de dar o primeiro passo. Se você der o primeiro passo, mesmo com medo, a partir daí você vai se energizando, vai fazendo aquele movimento para que dê tudo certo na mudança. Então você precisa o quê? E com medo mesmo, porque o medo ele não vai passar, o medo faz parte da nossa vida, principalmente quando a gente está mudando. Reconheça que você tem medo, reconheça, que vai ajudar com que fique mais ameno, que você consiga ter a coragem de ir dando um passo após o outro. Para você tentar reduzir esse medo, pense o que você perde se você continuar na sua carreira atual. O que você vai perder? Eu nunca vou ter satisfação, alegria no dia a dia, eu nunca vou conseguir me sentir energizado executando essas tarefas aqui. Pense em tudo que você perde se você continuar nesse trabalho péssimo que você está aí hoje. Quando eu falo péssimo, é péssimo para você, para outra pessoa pode ser a melhor coisa da vida. Pense o que você terá que abrir mão para ir para essa nova carreira. Isso é o quê? As suas perdas. O primeiro ponto são as coisas ruins que você vai deixar. O segundo ponto são aquelas coisas boas. Eu tenho benefícios bons. Eu tenho um salário excelente para o mercado. Eu tenho aquela estabilidade falsa, né? Recebo 13º, férias, nananana. Esses são os itens que eu perco se eu
mudar de emprego. Então, tenha clareza de todas as perdas e ganhos. Por quê? Porque o processo de mudança, ele é composto de perdas e ganhos em qualquer lugar que você tiver, em qualquer carreira que você tiver, você vai ganhar e perder algumas coisas. Nenhuma carreira ela é perfeita que você só tenha ganhos, nenhuma. Só que você precisa começar a planejar essa mudança de carreira para você estar pronto lá na frente. Não adianta você começar agora a distribuir um monte de currículo aí para a área que você quer realizar sua transição de carreira, sem ao menos ter algum conhecimento técnico. Vou te falar no meu exemplo. Quando eu resolvi mudar de carreira, eu fui atrás do quê? Primeiro, conhecimento. Fui fazer um MBA em gestão de pessoas. Opa, eu não tinha experiência, mas aí eu já tinha uma formação técnica e específica na área. Porque se você tem o conhecimento técnico, na hora de convencer outra pessoa a te dar essa posição, ou no momento de você fazer a sua mudança, mesmo que seja para empreender, você já vai ter alguns gaps fechados. Por quê? Ah, Alessandra, eu vou começar lá do zero. Não, você vai começar com esse conhecimento técnico e com todas as habilidades e atitudes que você teve de experiência na carreira anterior. Então, você não vai começar do zero. Você vai ter repertório de formas de resolução de problema. Você vai ter repertório de formas de comunicação com outras pessoas, entre áreas. Com o gestor, com o subordinado, tudo isso aí você vai levar para a nova função. Então, estude sobre a área que você deseja realizar a transição de carreira. Pesquise como você tem que desenvolver as atividades no dia a dia. Leia livros sobre aquela rotina. É uma rotina que você vai gostar? Procure uma formação específica. Não que você tem algumas que não necessariamente precisa ser uma faculdade, tem várias formações menores, cursos menores aí no mercado e agora online, então o que mais tem é informação. Você estará mais próximo de conseguir a sua carreira se você fechar esse gap de conhecimento técnico. Pesquise quais são os pré-requisitos para essas posições que você acredita ser a posição ideal aí da tua próxima carreira. Se você for atrás de fechar esses gaps, já ter noção do que é bom e o que não é bom na carreira. Converse com outras pessoas, quem trabalha nessa carreira que pode te dar um direcionamento do que você precisa estudar, o que você não precisa, o que é bom, o que não é bom. Porque às vezes a gente tem uma ilusão de como seria a carreira e aí a gente acaba se decepcionando quando a gente faz a mudança. Então, quanto mais informações você tiver, melhor vai ser esse momento de transição de carreira que você está fazendo. A possibilidade de você não errar e querer voltar na carreira anterior é muito maior. Então, vem cá comigo. Se você acredita que a tua insatisfação é tão grande, tão grande, tão grande, você precisa mudar de carreira, tenha a clareza que realmente é uma transição de carreira. Se for o ambiente, as pessoas, ou reconhecimento, esse não é o motivo para fazer transição de carreira. Agora, se você acredita que isso que você faz não tem propósito, você não gosta das atividades que você executa, você não gosta de estudar sobre o assunto que você trabalha, pode ser que realmente você esteja precisando de uma transição de carreira. Vem cá comigo, que esse é o primeiro passo para você fazer uma mudança. Identificar se realmente ela é necessária. Por quê? Para você não fazer nenhuma mudança, se arrepender, querer voltar nesse estágio que você está hoje. Assista esse vídeo 2, 3, 4, 5 vezes até você conseguir responder todas essas perguntas que eu fiz e ter essa clareza inicial. Encaminhe esse vídeo aí para a pessoa que vive reclamando do trabalho no dia a dia, que está insatisfeita, de saco cheio, que você não aguenta mais
escutar a reclamação dela, encaminha esse vídeo que eu tenho certeza que vai ser o primeiro passo para dar uma clareada, para ela começar a pensar se realmente é uma mudança de carreira ou se é uma atitude mais simples, mais fácil que ela pode dar no dia a dia apenas para trocar de ambiente de trabalho ou para trocar de gestor. Faz o comentário aqui embaixo o que você achou desse vídeo, encaminha para o seu amigo e muito obrigada por ter assistido essa aula de hoje. Um beijo, até a próxima.